Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, em recuperação. Boa tarde a todos, eu sou Janete de Oliveira e eu estou em recuperação. Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Marcos e estou em recuperação. Quem quer fazer oração? Pode ser eu? Pode. Vamos lá. Deus, conceda-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Só por hoje. Dia a dia. Bem, amigos ouvintes, mais uma vez aqui falando aqui sobre o nosso assunto, principalmente sobre drogas, sobre substâncias psicoativas. E, Alexandre, nós estamos falando aqui há bastante tempo, né? 20 anos, mais ou menos, agora em dezembro vai fazer 20 anos. Né? Eu fico pensando, e o aniversário? Quando eu te conheci, você ainda tinha cabelo, o cabelo era pretinho, viu, José Carlos? Verdade? É. Tá ficando branco. E é um assunto, nossa, inesgotável, né? Graças a Deus eu sou dependente químico, viu? Porque o aprendizado é muito grande. Cabelo branco aqui. Eu lembrei agora do Gil Gomes, ele fala, os canalhas também envelhecem. Mas não é bem verdade, porque a gente vai aprendendo, né? Gradativamente, de uma forma estratificada, por meio da dor, do sofrimento, que nós somos muito sensíveis, né? E a vida, eu acredito na vida, a vida tem objetivos definidos, nada que existe é ruim. Agora, nós estamos aprendendo, e sobre drogas, sabemos nada. Olha que legal, você sabe? Sei. Sabe o que? Nada. Nada, muito pouquinho, né? Porque a gente aprende aonde? Nos livros. Os livros, eles são anacrônicos, eles são já ultrapassados. Porque quando chega a ser livro, é necessário maturar muita reflexão na cabeça dos chamados especialistas, né, para ir para o livro. Aí vem aquelas classificações, aquelas ordenações, aquelas descrições, e você pega e joga na sua cabeça. De repente, as coisas vão mudando, então você mistura alhos com bugalhos. Então, quando você fala de drogas, eu estou aqui desmerecendo um pouco o conhecimento, Alexandre, para a gente não achar que a gente sabe sobre as coisas. Porque se você perguntar para uma senhorinha na rua que não tem obrigação nenhuma de saber sobre substâncias psicoativas, dependência química e tal, você fala uma palavra para ela, por exemplo, tem um usuário de droga ali. O que vem na cabeça dela, entendeu? Vem um monte de ideias no imaginário, no medo, o arquétipo coletivo, isso, aquilo que arrasta. Se você fala para um especialista, ele já imediatamente vai pensar no cérebro, entendeu? Se você fala para um polícia, não, vamos prender. Então, é um assunto que tem várias nuances, várias perspectivas de olhar, e que é um assunto infindável, porque quando você pega a droga e enfia no ser humano, o que é droga? Droga é uma coisa que vai para a cabeça e se consubstancia com a alma humana, com o pensamento e com a consciência. Porque substância psicotrópica vai para o cérebro e modula a emoção. Modula a emoção, então se confunde com o ser humano. Ele fica modulando e vibrando, porque nós somos seres vibráteis, ou não? Sim, nós somos um foco inteligente que irradia únicos, energia e cada um com a sua singularidade. O seu jeito de ser. Então é um assunto infindável. Então não me venha com Zé Carlos especialista, Alexandre especialista, eu sou especialista com rótulo. Por quê? O especialista é aquele que sabe dentro da sua especialidade. Por exemplo, Alexandre. O Alexandre é um especialista em dependência química porque fez uma pesquisa com o cérebro, com dependentes da Cracolândia e tirou determinada conclusão. Fica com o rótulo. Agora você vai ver a prática clínica. Deu para entender, Alexandre? Então, um assunto infindável que a gente sabe pouco de prevenção, de repressão, todo esse conjunto de manifestações com a droga junto. Nós temos, vamos dizer, nós temos uma atração natural pelas drogas,
todo mundo tem, mas a droga carrega uma pecha que nós não sabemos ainda distribuir e usar. Tá? E isso que você fala também tem um outro aspecto que é importante, né, José? A questão dos especialistas, eles estudam a droga, eles estudam o que ela faz no corpo. Claro, isso tem um mérito, tudo. Mas a grande dificuldade hoje é a recuperação, é como fazer essas pessoas não entrarem, mas voltar ao uso. Porque quer dizer, você entende, mas o problema continua, o abandono da recuperação é muito alto, a recidiva é muito alta. Então, quem que é especialista? A pergunta que fica é aí. Nós não vamos falar, nós não estamos falando mal nem bem de especialista, mas, no geral, fica no imaginário do povão também a palavra especialista. O Zé Carlos é especialista em dependência. Sabe tudo. Sabe tudo e outra coisa, além de saber tudo, ainda tem um melhor resultado com o outro. E não é verdade isso. É isso que eu queria concluir. Porque assim, se você for ver, todo mundo tem resultado com dependência química. Saravá tem, igreja tem, acupuntura tem, benzedeira tem, parar sozinho tem, psiquiatra tem, psicólogo lacaniano, junguiano, todos têm um resultado, mas esse pequeno resultado não responde para a grande maioria. Exato. Aquela velha frase que a gente repete há 20 anos, né? Tudo funciona. E nada funciona. Tudo funciona e nada funciona. Saber disso é bom. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Só para abrir o programa. Nós estamos tentando refletir. Um ato falho, refletir. Refletir, pensar, raciocinar com os parcos recursos mentais que nós temos aqui, né? Sobre dependência química e sobre o uso de substâncias psicotrópicas vindo de vários lados, porque hoje eu gostaria que nós falássemos também do lado do dependente. Isso. Do dependente. Como é que ele vê isso? Porque se você perguntar para a vovozinha droga, ela se benze. Pelo amor de Deus, né? É, não é assim? É verdade. Que crê em Deus Padre e tal. E quando você fala para o usuário, depende. Ele fala assim, já te falaram para você assim, ô Rodrigo? Vamos lá tomar uma carquejo? Já. É droga? É usar droga? Ou então vamos tomar uma brejinha? Sim, também. Quando você toma brejinha, você vai ficar muito louco, você vai chapar o coco, você vai ficar com a sua cognição rebaixada. Não tem como, o porre, ele é grotesco, não precisa ficar bêbado, mas embriagado, alegrinho, cheio de dopamina falsa no cérebro, todo maneiroso. O normal é começar com a brejinha, né? Vamos lá tomar uma brejinha. Não, né? mas como se brejinha fosse pouco, sim, entendeu? sim, porque exato. tem rótulo, é só uma cervejinha, tá ligado? Alegria, saúde, felicidade e tal. Uhum. Mas ninguém pensa da cervejinha A no dependência tempo. química crônica. Você, pegando um gancho no que você falou sobre Cracolândia e no que o Alexandre falou sobre trazer o dependente químico no tratamento, eu como ex-moradora de Cracolândia, ex-usuária de crack, eu tenho hoje essas duas visões, que tem uma lacuna entre a realidade e a verdade do dependente químico que está naquele sofrimento do uso e a do especialista. Muitos, quando eu estava na Cracolândia, vinham conselheiros me abordar, mas o dependente químico, ele mimetiza a doença mental, o uso de drogas. Você está no estado que você está perturbado. Então, se não tiver uma abordagem onde haja empatia e com uma segurança, não haverá eficácia para você trazer. Você falou tão rápido a palavra mimetiza, como é que é? Mimetizar. O que é isso? Mimetizar é repetir um padrão. Ou então imitar. Imitar. Ela falou assim, que você falou tão rápido, mas é uma informação tão importante. É verdade que nós precisamos. Você está lá na Cracolândia. Isso. Tá. A droga, ela imita uma doença psiquiátrica. Exato. Naquele momento, se ela estiver no uso, ela está imitando um exemplo grosseiro aqui, hiperatividade com déficit de atenção. Coração disparado e tal, né? Não é? Exato, esquizofrenia. Em determinado momento, ela pode imitar uma esquizofrenia, assim, porque a pessoa vai ter delírios e alucinações, vai ter que dar um haloperidol para ela tentar. Né? Ela está usando uma droga que imitou. E no outro dia,
ou então sem uso na síndrome de abstinência, imita outros. Então o cérebro fica todo desregulado. Quer dizer, nós estamos falando de coisas aqui, Alexandre, que são tantas nuancezinhas, tantas dificuldades de entendimento, que é uma ciência ainda a ser desenvolvida e em todos os ramos. Às vezes eu valorizo demais, por exemplo, a área médica, a medicação para dependência química, a psicoterapia, que é o núcleo do tratamento, mas eu valorizo demais, sendo que muitas vezes é inaplicável, porque o cara não fica, o problema é grande, entendeu? Critico redução de danos, às vezes, sem saber o que é. Exalto demais ou a abstinência, mas eu não sei muito bem como é que funciona tudo isso. Então, José, você estava um assunto assim... Mexe comigo, para te dizer a verdade, mas eu vou te explicar por quê. Porque é pelo seguinte, José, eu penso que hoje a ciência já avançou muito nessa questão da droga, sabe? Eu acho que com a criação dos alcoólicos anônimos, veio um outro viés que ninguém mais está se preocupando, sabe? Porque quando você fala ciência avançou, especialista avançou, fulano, tudo no parar de usar droga. Agora, você não vê assim o mesmo empenho hoje para as pessoas permanecerem em recuperação. Por que a pessoa não fica em recuperação, né? Essa é uma grande pergunta. Por que volta a usar? Já está tão avançado, já fizeram tomografia computadorizada, já sabe que é no sistema límbico, já sabe que afeta o fígado, o sangue, já sabe que determinadas drogas afetam a visão. Olha, enfim, você tem um conhecimento que você fala lá do filtro sangue encefálico, que filtro que vai para a cabeça, já sabe que droga imita neurotransmissor. E a recuperação? Como é que fica? Né? Quem responde da recuperação? Por que o cara, a ciência, mesmo sabendo disso, não consegue fazer o cara parar de usar? Por que as políticas públicas não conseguem fazer o cara parar de usar? Porque o cara, depois de conhecer tudo isso, não fica em recuperação a longo prazo? Né? Então, hoje, essas perguntas é que me incomodam mais. O que leva o cara a aprender sobre isso, conhecer sobre isso, entender sobre isso, saber o que tem, mas prefere morrer usando? Viu como é complicado? E a gente pode ficar aqui absolutamente à vontade para a gente falar sobre drogas, porque não vai ter ninguém do outro lado que vai ter a capacidade de criticar qualquer tipo de argumento. Se vem aqui alguém defende uma ideia, ela é muito restrita, ela não é grandona. Por exemplo, a questão da legalização ou descriminalização. Você defende de um lado, você vai ficar com os bens e os males daquele lado. Você não resolve o problema. Na questão da dependência química ou do uso de substâncias psicoativas, o grande drama hoje é que nós temos uma fábrica de criação de pessoas disfuncionais no seu comportamento devido ao quê? À distribuição de droga que é mal feita. Sim. E não dá para fazer ela bem feita. Por quê? O álcool, por exemplo. O álcool está no imaginário, uma coisa antiga pra caramba, né? Como é que você vai tirar o mé, a cachaça, a branquinha, o carquejo, a gororó, né? E como é que você não vai fazer o pé de cana, dá alguns nomes aí, o Zé Pinguinha, quer dizer, você está criando, não tem como. Entramos em aspectos culturais e sociais que aportam a dependência química. Agora, outro dia o Alexandre falou, como você lidar com a dor de uma situação que acontece com milhões de pessoas, de uma mãe com 30 anos, estou dando um exemplo grosseiro, com uma filha de 14 e a mãe fica sabendo que a filha fumou maconha. E a mãe vai procurar o Alexandre para tratar da filha com as 10 unhas na cabeça, o coração sangrando. Aí eu estou pintando um quadro que é normal e natural, do experimento da droga. E aí quer que o Alexandre, especializado em recuperação e tratamento, que é lá na frente, cuidar desse caso. Quer dizer, ele tem que agir de uma forma... só a experiência clínica, é um manejo. É um manejo, porque você veja bem, por um lado tem uma mãe que traz uma ideia da droga
Que ela já está dependente. moralizada, eu perdi minha filha está indo para o inferno, eu vou perder minha filha. E, por outro lado, você tem uma filha que está vivendo o futuro, porque quando você está com 14 anos, você está no futuro, que está vendo um futuro onde pode usar, é normal, não pega nada, está legalizando em todos os países, ninguém vai mais preso por droga. Então, é um choque de cultura, extremamente duro, né? E você está no meio ali tendo que manejar essa situação, porque você não pode desconfirmar porque o que ele está dizendo é realidade, e também você não pode desconfirmar o outro, porque o que ele está dizendo também é realidade. Posso fazer uma colocação nesse sentido? Assim, como dependente químico que sou, né? A primeira coisa que tentaram me convencer, não vou dizer assim convencer, mas meio que forçadamente, é de que eu era um escravo da droga. Como assim um escravo da droga? Tentaram inúmeras vezes, eu tive 9 internações, 9 tentativas para poder me libertar do vício. E dentre as 9 tentativas, por vezes e vezes, forçadamente tentando me convencer de que eu era escravo da substância, mas a maioria dos especialistas, vamos dizer assim, que estavam presentes dentro da comunidade terapêutica, não sabia explicar o porquê, da onde surgia isso, como que eu poderia fazer para poder, vamos dizer assim, entrar em recuperação, até porque eu não enxergava a recuperação. Na minha mente estava de que eu tive a palavra, né? Eu desandei, perdi um pouco o controle e, enfim, eu acreditava que ainda poderia voltar a fazer o uso da substância em dado momento, depois que passasse aquela crise que eu estava inicialmente. Então, isso foi um choque para minha família, porque os meus pais não sabiam o que fazer, e eles eram, vamos dizer assim, obrigados a aceitar o que a comunidade passava, o que o psicólogo, enfim, os especialistas ali passavam para os meus pais. Sendo que quando, na verdade, eu não conseguia em nenhum momento sentir algum tipo de trabalho voltado para mim. Ou seja, era tudo num contexto global, ou seja, vamos juntar quem usa maconha junto com quem usa cocaína, com quem usa crack, quem usa álcool, e vamos fazer lá umas reuniões e vamos tentar explicar de que maneira isso pode acontecer, né? Ou seja, então, não sei se cabe essa colocação. Não, cabe. Não, tudo aqui cabe. Você né? trouxe o quê? Uma experiência sua da dificuldade que existe, e não pode haver de forma nenhuma, nenhum tipo de julgamento condenatório em relação à comunidade terapêutica, Sim. clínica, tratamento, porque é difícil tratar dependente químico. É difícil. Você tirar uma madeira do cara não é fácil. Agora, entender, o Alexandre, como ele falou, entender a si mesmo, porque a droga, ela consubstancia a sua cognição, sua alma. Então, quando você fala assim, eu voltei volto a usar, o julgamento no entorno voltou porque é safado, é fraco, Exatamente. é um ser das trevas, depende Mas, na verdade, o que é? Uma tentativa de alívio do mal-estar da falta da substância. A droga, ela é terrível. Se a gente for colocar, vou descrever mais ou menos como é que funciona a distribuição da droga no mundo. Você está aqui em São Paulo, tem um monte de droga aí. Álcool, cocaína, crack, maconha, benzodiazepínico em farmácia, drogas controladas, uso medicinal, é tudo substância psicotrópica que vai para o cérebro e vai modular suas emoções. Devido à disponibilidade, só de álcool, que é um bom exemplo e com evidências de estatística padrão ouro. Levantamento do Lenard. 84% da população bebe. Experimenta. Então, nós podemos falar que todo mundo que hoje tem problema experimentou, teve o primeiro uso, fez uso esporádico, fez uso frequente, fez uso, nós podemos dizer pesado, que é o uso BIM de mais dia, menos dia, começou a ter problema, tentou parar, olha, depois caminhou para critérios, isso daí é uma tentativa de organizar o nosso pensamento no tempo. Agora, muita gente, a grande maioria, por isso que essa menina que estava fumando maconha do nosso exemplo, não pode ser muito considerada, porque a grande maioria para sozinha.
Não, e uma Os coisa, números mostram isso. Eu queria te chamar dentro disso que você acabou de falar, porque você disse uma coisa que quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, todas as políticas públicas ou todas as iniciativas acadêmicas que se tem, nunca consideram que o tráfico existiu, existe e vai continuar sempre existindo. O que quer dizer isso? Não é uma coisa que vai ser extinguida, o doente vai existir. E, assim, o que faz com essa população para ela permanecer em recuperação? O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente está criando uma iatrogenia. A gente foca na droga, foca na substância droga e esquece que nós estamos lidando com uma pessoa, um ser humano que está diante de uma doença. Recentemente, domingo passado, teve a Marcha da Família contra as Drogas. Legal, eu fui, participei, eu também acho que não deve ser droga. Mas por que não fazer a marcha para conscientizar as pessoas que nós estamos dentro de uma doença física, psíquica, que existe recuperação? Ninguém fala da recuperação. Você não fala do câncer, da célula do câncer. Fala que o câncer mata, que o câncer tem tratamento, o HIV. Você não fica, vamos acabar com o HIV. Não, olha, o HIV é uma doença que mata, precisamos tratar o HIV. Agora, na questão da droga, os focos das políticas de tratamento, políticas públicas, é no combate à droga. Não a recuperação. Não motiva o cara. Mas, viu, esse tipo de iatrogenia que você falou, quer dizer, você tenta uma solução que piora o caso. É porque perpetua assim, o preconceito e o estigma. O estigma ao dependente químico, que é o estereótipo. Essa menina eu não de sei 14 anos, a minha abordagem com essa pessoas. menina de 14 anos, José Carlos... Mais a família do que... Não, então, ia mostrar para que assim, ela está exposta a uma doença. Eu sei que é difícil você conscientizar a menina de 14 anos isso, porque ela está na fase ainda de namoro com o negócio. Porque a droga dá prazer, não dá? Fala para mim. A droga, nos primeiros momentos, se nós formos daqui para frente nesse programa, vamos falar de 3 fases. Fase inicial, intermediária e final. Vai. No começo, não existe sinais de que a pessoa tem um problema. Não. A droga é a fase da adaptação. É aquela velha frase, é uma doença que começa de forma benigna. Benigna, só começa legal, né? Agora, nós estávamos falando de você olhar para essa questão do tratamento. Então, não adianta nada, desculpe o Alexandre, desculpe todo mundo aqui, falar que é doença. Não adianta, porque parece que piora a coisa você falar que é doença. Não... Você tem que falar que é doença, mas que tipo de doença é e como que ela que acontece. Claro. Eu acho que houve um avanço na classificação, na ordenação de como você compreender a doença, quando fala assim, é uma doença cerebral. Na verdade, a palavra é um transtorno. Está lá catalogado como transtorno. É um transtorno mental decorrente do uso que a droga vai para o cérebro. É um transtorno mental e depois de comportamento. Então, como é que você sabe que o Alexandre está tendo problema? Porque o comportamento dele fica horroroso. É isso. E ele tem que tratar esse comportamento. E quando você fala que é doença, Alexandre, o Alexandre vai para o tratamento, ele fala, me dá logo o remédio que eu quero ir embora. Vou parar aqui para meditação. Alexandre, me dá o remédio logo. O cara quer rápido. E o remédio é ele mesmo. Mas você está tocando uns assuntos complicados, viu, José? Porque, não é porque quando a família, Rodrigo, vem falar, fala, olha, fulano, mesmo sendo expulso da escola, continua usando. Fulano abandonou as saídas com a família, não quer mais participar de reunião de família. Ele perdeu todo o asseio, ele andava bonito, hoje anda todo desleixado. As músicas, vê as músicas que ele ouve, só música de bandido que fala de malandragem. Aí eu olho para a família, minha senhora, isso é critério de diagnóstico. Ele não critério de diagnóstico. Persistência do consumo, apesar dos problemas. Ela vai falando, eu só vou codificando assim. Mas eu trouxe aquela fala anterior, né? Abri aqui, né? A questão das internações, porque justamente é nesse ponto. Porque se há, não estou falando mal de comunidade, nada disso. Até porque eu também trabalho na área hoje em dia. Mas assim, se soubessem, talvez, antes, muitos dependentes químicos não passariam por certas atrocidades dentro de comunidades. Não estou falando mal da comunidade, mas assim das pessoas que regem ali um tratamento que muitas vezes não tem uma certa metodologia ainda.
Entende? Não Então, tem. assim, talvez se tivesse acontecido, a pessoa passa por um processo e entra dentro do que o Alexandre está comentando, de um processo de recuperação avançada para que as políticas públicas pudessem favorecer um pouco mais, vamos dizer, nesse sentido. Enfim, não vou entrar nessa questão de política pública também, não é minha área, mas assim, o dependente, ele não consegue focar na recuperação muitas vezes. Existem muitas dificuldades, e a própria comunidade terapêutica, elas têm a dificuldade de, enfim, de ter muitas delas, de ter uma metodologia e uma equipe eficaz ali para poder passar aquilo que realmente é. Então, o que acontece? Eu falo da minha experiência, da minha opinião e da minha experiência. A pessoa passa por um processo, às vezes, medicamentoso quando não há necessidade, entra por um processo de pressão ou opressão quando não há necessidade, ou seja, é tudo um bolo. Então, se muitos dependentes químicos, tenho a certeza que muitos, não sei as pessoas que estão ouvindo hoje, mas muitos passaram por processos de internações que são terríveis. Não tô dizendo que não haja necessidade. A pessoa ela tá com uma dificuldade comportamental, como vocês disseram, e existe a necessidade de quebrar a compulsão, vamos dizer assim. Mas não há infelizmente, são poucas as unidades que têm um trabalho assim eficaz dentro daquilo que cabe pro dependente químico. Em 1991... eu iniciei um grupo de alcoólicos anônimos. Era não tinha comunidade, não tinha nada, era pouquinhas comunidades. Hoje nós temos aí 3.000, 4.000 comunidades terapêuticas entre oficiais e oficiosas, e a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento se não contextualizar. É uma construção de eficácia, eficiência e efetividade. Se nós pegarmos uma janelinha no tempo e ficar olhando, você vai ver um monte de problema. Mas se você voltar no tempo, era muito pior. Hoje as Febractes da vida estão, aprimorando isso. Então, lá na frente, nós vamos ter a eficácia de um Estados Unidos, por exemplo, e valorizar a recuperação. A recuperação está chegando nos últimos fase, 4, 5... Né? A próxima fase. Então, quando você falou de política pública... Assim seja. Quando você falou de política pública para a recuperação, mal e porcamente nós estamos montando uma estrutura para o tratamento. Porque o tratamento chegou no Brasil em 2000, os primeiros cursos, né? E ele, vamos dizer assim, teve o seu vigor até 2010, com a Uniad e tal, os cursos da Uniad. Então, você sabe muito sobre tratamento, que é 10% do processo todo. Agora, tem 90% que é a parte do paciente, que nós precisamos montar protocolos para forçar o paciente... Estou chamando de paciente, olha. Ter paciência e ficar em recuperação, mudando o comportamento. Não, e aí, José, eu queria até pelo tempo me antecipar, porque você está falando uma coisa que é extremamente importante, precisa ser colocado no seu devido lugar. Essas fases de tratamento. Então tem uma fase inicial, que é a fase da festa, que a gente sempre costuma associar a fase do macaco, o leão e porco. Isso, você está falando agora da recuperação. Né? Então tem a fase que o cara usa e tudo é muito louco, tudo é divertido, tá todo mundo usando, a estrutura familiar funciona. É a fase que ele está adequando a droga na vida dele, ele está arrumando espaço para conviver com ela. Continuou usando, vai ter adaptação orgânica, tudo isso vai evoluir, vai começar a tomar muito tempo da vida dele, cada vez vai ter que aumentar mais o uso para ter o mesmo efeito. Ele entra numa segunda fase, que é a fase que hoje se chama de uso abusivo, hoje se chama de uso moderado, que é onde ele começa a ter problema, abandono de escola, as pessoas começam a perceber, o dinheiro dele ele já usa uma grande parte para esse consumo, ele começa a perder horários, vai perdendo interesse por outras coisas, não quer falar sobre o problema, dá desculpa do comportamento, projeta nos outros. Por exemplo, o Zé Carlos é meu pai, fala assim, pô filho, você tá drogado? Eu falo, claro pai, para aguentar você tem que estar muito louco mesmo, né? Projeta o problema nos outros. E tem uma terceira fase, que é quando todo mundo já sabe, você mesmo já sabe que tem um problema, e aí começa a deterioração moral, ninguém mais acredita em você, você já passa a ser um mentiroso costumaz, deterioração física, você começa a ter vários tipos de pane, prisão, anda com qualquer um. Para cada modelo desse, José, tem que existir uma intervenção. Você não pode generalizar as intervenções.
Você não pode pegar o menino, o adolescente que está usando e já querer tratar como a terceira fase. Gente, o que o Alexandre está falando é uma coisa altamente importante que nós ainda não temos expertise para isso. Tem que ter um manejo com essas fases. E outra coisa, quando eu vou pôr mais areia nessa coisa. Vamos dizer que a pessoa esteja nessa segunda fase, aí você vai olhar, ou terceira, vai estar usando bastante e tal, tá compulsivo, um mecanismo de busca da substância toda hora, tal. Podemos dizer assim, para exemplificar bem, roubando bujão de gás e levando para biqueira. Tá bom, você vai ver a gravidade dessa situação. Nossa, como é grave! Aí você pergunta para ele, você quer se tratar? Ele fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é grave, não é grave. Mas você vai num adolescente, entendeu? E fala, eu não quero de jeito nenhum, é grave. Então, é todo um jogo e uma expertise. E o Alexandre, de uma forma muito pedagógica, mostrou essas fases de evolução do transtorno para o lado de fora. Agora, se você narrar ela e descrever ela do ponto de vista individual, você vai ver, ó, eu posso aqui falar, ó, primeira fase, o cara se sente bem pra caramba. Ele está usando uma substância, uma maconha, uma cocaína, que está abençoando sua vida. Ele está levando passe espiritual. Uma dificuldade que ele tem com a vida. O cara fazer uma entrevista. Eu falo, encontrei o remédio. Para trabalho. Entendeu? Então eu estou falando isso do ponto de vista psíquico e individual. Segunda fase, já ele começa a ter ele começa a usar já para aliviar sintoma de mal-estar e já começa a vir problema e ele já tem tentativas de parar, porque quando ele não usa, ele tem anedonia, distimia, quer dizer, isso é interno. Terceira fase, vixe, tudo fica ruim. Quando ele não usa, o cérebro entra em curto-circuito, ele sente mal-estar, leve tremores de extremidade e tal, só usando. Quer dizer, você pode olhar essas fases para o lado de fora, para o lado de dentro. É o conjunto delas, que se combinam, né? Exato. Se combinam e formam um diagnóstico. Agora, o que eu penso que a população tem dificuldade de perceber é essa questão, José. Por exemplo, eu tive um amigo meu, por um bom tempo, eu posso dizer para você que a cocaína, as anfetaminas, que é um remédio muito semelhante à cocaína, foi o sustento da vida dele. Ele criou filho, fez um monte de coisa. Por quê? Porque ele vendia na rua descascador de verdura, de legumes. Sou eu, você está falando de mim? Você, pô. Batatinha, pepino, cebola, tomate, ovos cozidos, isso beterraba, deu comida para a família dele, deu roupa para ele, pagou condução dele. E como é que você vai falar que esse negócio tá ruim para ele, cara? Então, era assim, eu chegava na farmácia e comprava Lipenan, Desobese e tal, e comecei tomando 2. Quer dizer, como é que você vai chegar para um menino que tem 16, 17 anos e vai falar assim, não toma isso não. Eu tomava, eu me sentia bem, desinibição. Só quando ele começa a perceber danos na vida dele, problemas... Mas demora. É assim, às vezes, por exemplo, eu acompanhei um caso que o rapaz começou a experimentar maconha aos 15 anos. Aos 18, ele já estava fumando de 3 a 4 baseados. Não conseguiu se formar no segundo grau, isso no curto período de tempo, e abandonou os esportes que ele praticava, levando uma vida com procrastinação, deixando de ter iniciativa para fazer as coisas que gostava, tendo essa anedonia, essa tristeza, que são os sintomas clássicos da síndrome, né, e do uso abusivo de maconha. E já outro caso que eu acompanhei, já tinha o rapaz, ele também teve o uso experimental na adolescência, foi para o abusivo no uso frequente, com 44 anos ainda fumando maconha. Não se formou, não conseguia pagar a pensão para as filhas, então vivia numa apatia. Agora, o que nós não podemos colocar na cabeça, nós que lidamos com dependência química, ou pensamos pelo menos dependência química, ou temos um dependente químico em casa, é olhar se ele está dependente mesmo, se a coisa vai evoluir ou não, porque a tendência nossa se a pessoa está bebendo, é a doença que todos escondem. O cara precisa ficar com o pé inchado para a gente tomar alguma atitude. Agora, se a pessoa fuma uma maconha, a pessoa que eu digo, o adolescente, na experimentação,
por pressão, modelagem social, ou falta de assertividade, ou curiosidade, a gente já leva uma questão de tudo ou nada e a família toda fica sofrendo. Nós temos que saber dados de realidade. Isso não é minimizar e nem justificar, mas é não fazer terror. Drogas causam dependência seletiva. Álcool, 12,4% da população. Maconha, mais ou menos igual. Então, a grande maioria que experimenta não vão evoluir. A grande maioria. Então, a família precisa saber lidar com esses números. Esses números são bons para a gente poder pensar. Agora, seu marido está bebendo? Faça um diagnóstico antes e confronte ele antes que piore a coisa. Porque a tendência nossa também é empurrar com a barriga. Falei bobagem. Em média, as famílias elas levam de 8 a 9 anos para tomar uma atitude. Geralmente são 50%, 55% em média são as mães que levam seus filhos a tratamento para aceitar que tem um dependente Começou a beber, família. você que toma conta da sua casa, dá uma dura. José, dá uma dura logo de cara, José, não tenha medo de despertar emoções. Dá uma dura na filha, no filho, e falar que eu não quero que use. Pronto. Isso já é um fator protetor, só de você fazer isso. Eu tô convencido que um dos maiores entraves mesmo no tratamento e da recuperação da dependência química é a maneira como a sociedade vê isso. É lógico. Você olha várias doenças crônicas aí, olha, tem semana, mês de combate ao HIV, mês de combate ao câncer, mês de combate... Agora mesmo está tendo uma ampla campanha sobre a diabetes, de tratamento. Você vai no metrô lá, tem cara tirando glicemia gratuitamente. Da hepatite C, toda hora tem medicação para hepatite C. Várias doenças crônicas aí são difundidas na sociedade, falam, e a dependência química não é vista assim mesmo, entendeu? Esse preconceito Alexandre. e essa visão moralizante só fazem com que o dependente químico, eu tiro isso também pela minha experiência, vá com muito mais dificuldade a tratamento, leve muito mais tempo, leve uma vida com muito mais dor, muito mais sofrida, porque quem é que quer se aceitar portador de um transtorno psíquico que se chama dependência química? Mas quando você aceita isso, é que você começa uma nova maneira de viver e a viver em recuperação. Já que você falou disso, Janete e Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre os recursos, só tem 8 minutos. Vamos dar um conselho aqui, meter aconselhador aqui. Sim. E vamos falar diretamente para uma pessoa, não que seja dependente, que não precisa vestir porque é gravidade e intensidade. Mas você já tentou parar alguma vez? Se você tentou, José, Antônio, Manuel, vamos dar um conselho para ele. O que ele deve fazer agora? Olha, porque se falar assim, amanhã eu paro, aí ferrou. Passam-se anos. Eu acho assim, quando você critica uma coisa, um problema e não apresenta a solução, isso é maledicência, fofoca. Então, se você critica quem fala mal de uso, vai conhecer o que é o uso. Porque eu, quando usava, eu defendi o uso, mas não conhecia o outro lado. Quando eu conheci o outro lado, falei, nossa, eu sou igual o que esse cara tá falando. Eu falava mal de grupo anônimo. No dia que eu fui lá, achei que todo mundo tava falando da minha vida, que tinha um armado lá para mim, que todo mundo é igual. Hoje eu caí na consciência. Eu era, na verdade, fofoqueiro, maledicente. Eu falava de uma coisa que eu não conhecia. Então, a minha sugestão, cara, antes de criticar, de falar que não consegue, que não dá, que está legalizado, que da tua vida, conhece o outro lado, ouça as informações, você vai aprender muito sobre o que acontece com você. Viu? Sabe? E na cabeça nossa, no imaginário popular, no inconsciente, no arquétipo a respeito de dependência química, você fica achando que o pessoal que está lá em recuperação é tudo fim de feira, é tudo uns caras desdentados, uns moribundos. Parece, como é que viu aquele... Eu lembrei do filme do... Ai, meu pai. Só chega a capa do Batman, o pessoal usa essa expressão. Os caras todos sem dente e tal. A minha filha, né, eu te contei... Eu falei, filha, eu vou fazer aqui um curso na casa dela toda bonita e tal. Ela, pai, mas aí eles vão entrar por aonde? E ela imaginou uma cambada de desdentado e todo sujo e fedorento. Ficaram com medos, né? essa é a verdade, né? Quando ela chegou do trabalho e olhou o pessoal, ela falou, nossa, pai, como eles são bonitos.
Não, E aquele lá tinha empresa e aquele não sei o quê. Ah, por falar nisso, o que você fazia antes Não. de usar droga? Eu? Oh, O que eu fazia antes? É. Eu jogava futebol. Fui jogador de Ah, não futebol. sabia. Fui jogador de futebol. Mas Desde- futebol de o quê? De várzea? Não, assim, desde os 6 anos de idade eu iniciei no futebol de salão, futebol de campo. E aos 19 anos eu fui jogar profissionalmente em Saragoça. Fui jogar futebol de Espanha, salão. caramba. Na Espanha. Então era bom, porque... Sabia E você jogar, acha né? que foi a Sabia droga que acabou com a sua carreira ou diminuiu? Acho não. Certeza? É certeza, porque o que acontecia? A maconha, no início, aos 13 anos, quando eu comecei com a maconha, junto com o álcool, tudo, o que aconteceu? Eu comecei a perder força para poder fazer os treinamentos. Então, os meus colegas evoluindo em treinamento e eu perdendo força. Por mais que eu tinha um pouco de técnica, também não era habilidoso, aquela coisa toda não, mas eu sabia fazer gol. Né? Então, enfim, eu fui ficando vulnerável, vamos dizer assim, né? Na parte física. Então, eu não conseguia acompanhar. Era uma coisa que eu adorava, era a minha paixão, futebol. Ainda, né? Mas hoje eu só brinco com o pessoal da minha idade, hoje 39 anos. Enfim, então, aos 19 eu fui convidado para jogar na Espanha. O meu irmão já jogava na Espanha, algum tempo já atrás. E eu fui para lá e, enfim, acabei sendo pego no doping também. Eu não sabia. E também rompi o meu joelho. Tive um problema no joelho muito, muito forte. Enfim, então eu tive que abandonar a carreira de futebol. E entrou em outra carreira e tudo é aprendizado. Alexandre, eu fiz uma pergunta para você não respondeu. Pessoa que está agora achando que tem problema, mas está cheio de preconceito, com medo de ir para um lugar, porque vão chamar ele de alcoólatra e ele, alcoólatra na cabeça dele, é um cara inchadinho, vai parece pros grupos, né? Vai para os grupos, tem tantos grupos bons. Essa semana aí, né? Vocês sabem que eu vivo brigando com a do governo federal, mas eu tenho que reconhecer o grande trabalho que esse governo está fazendo em relação aos grupos anônimos. A política de droga é um mérito mesmo desse governo. Essa semana reconheceu a importância nacional dos grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, Amor Exigente, o Naranon, que é dos familiares dos narcóticos, e do Al-Anon, que é dos familiares. Legal. Isso foi um grande passo, sabe? Foi um grande passo. Então, veja bem... É onde mais público. Existe eficiência, eficácia, é aquilo que mais funciona. Todos os grandes especialistas e os números, o projeto MET validado, longitudinal, todas aquelas pesquisas padrão ouro mostra que os grupos anônimos é aqueles que têm melhor resultado, não sejam preconceituosos. E os profissionais devem encaminhar para os grupos anônimos. Agora, se você é da cidade de São Paulo, eu queria te fazer um convite também, né? Nós aqui do programa Recuperação montamos não é um curso, né? São 12 aulas para você que está com dificuldade de parar, que não conhece nada sobre essa patologia, a dependência química. Nós montamos um curso para que você possa ter esse acesso. São 12 aulas que você pode começar a qualquer momento e fazer a volta. Por exemplo, você começa na 8ª aula e dá a volta, pega a primeira, segunda, terceira. Na verdade, é um curso de autoconhecimento sobre dependência química. A nossa ideia é que você aprenda que você tem. Então, é um trabalho de aprendizado, uma dinâmica de grupo para fixar melhor esse aprendizado, e nós terminamos com uma ferramenta muito importante, que é o Mindfulness, né? Como que você pode usar o seu próprio pensamento como uma ferramenta para estacionar e ajudar você a viver melhor com esse problema. E esse curso é gratuito, né, José Carlos? E onde que é? É aqui na Zona Leste. Eu vou na rua Pedro Gomes de Camargo, 46. CEP 03-874-300, mas nós vamos deixar... Às quartas-feiras, 19 horas, nós vamos deixar o endereço aqui no 0800 979 5011, repetindo 0800 979 5011, e esse grupo é gratuito, aberto para as pessoas que quiserem aprender. Principalmente sobre aqueles que tiverem com dificuldade de se manter abstêmio. Entrou Nossa, em gente, recuperação, olha, volta, assim, entrou em recuperação. São 22% das pessoas que entram em recuperação não conseguem manter a abstinência a longo prazo. Essa semana eu fiz um grupo lá e o cara falava para mim, eu saio de casa, minha cabeça fica falando para mim usar, dar um tapa, e de repente eu não quero, eu não consigo.
e aquela ambivalência e Angústia. todos falando, comigo é igual, e ajudou ele a ficar limpo, Tá né? faltando só 1 minuto. O curso é bom? Isso que eu ia falar agora. Diz pra gente. Eu ia falar agora. Estou fazendo esse curso para me capacitar, para entender um pouco mais, criar um pouco mais de conhecimento sobre dependência química. Excelente, assim, não porque eu estou aqui não, mas porque realmente é excelente. Você não acha essas informações em nenhum lugar. Sinceramente digo, já fiz outros cursos, né? Há mais de 10 anos que eu trabalho na área como conselheiro também em dependência química, ajudando as pessoas, né? Então, assim, não tem essas informações em outro lugar, não. Janete? Então, eu falo para você que está escutando a rádio agora, como já há anos eu escutei, sem saber por que eu estava sofrendo, sentindo aquela dor de alma. Se tem uma oportunidade, venha conhecer o curso, frequente os grupos, procure se conhecer. Informação e amor são essenciais. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Janete. Nossa. Então, gostaria de agradecer a vocês, né, pela paciência, né, da gente estar batendo esse papo aqui, um programa todo, parece uma coxa de retalho, né, mas a gente dá nosso coração aqui com o objetivo único de levar a mensagem àquele que está sofrendo ainda. Então, agradecemos por nos prestigiar 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você ouviu Recuperação.